Quero falar hoje sobre princípios e fundamentos da célula. E esses princípios e fundamentos vão falar do líder de célula como pastor da célula. Aquele que pastoreia, aquele que cuida da célula, que cuida dos discípulos. E tem uma função muito importante, né, que foi entregue por Deus para que essa célula possa crescer, possa multiplicar, ser uma célula que cresça com qualidade, né? Não adianta a gente multiplicar sem qualidade, porque a qualidade vai gerando quantidade, e quanto mais qualidade, mais quantidade. Então nós precisamos ter uma célula sadia para podermos multiplicar e avançar no reino de Deus. Mas o líder de célula, como pastor da célula, tem um papel fundamental para que isso aconteça. E por isso você tem que ter vida com Deus, ter tempo a sós com Deus, ter TSD, ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, para que Deus venha trazer revelações tremendas para você, no seu andar, no seu caminhar, com os seus discípulos, na sua célula. Deus vai dar direção para você poder crescer, para você poder avançar em nome de Jesus. Amém? Então, pastorear a sua célula envolve 5 princípios fundamentais. O que vai fazer diferença na visão não é a estrutura. Diga, não é a estrutura. Diga mais forte, não é a estrutura. Diga, são os princípios. Os princípios, os valores que têm sido ministrados é que fará a diferença. E às vezes, muita gente, já falei isso, vou repetir, muita gente está muito preocupado com a estrutura. Mas o principal são os princípios. E nós vamos falar sobre esses 5 princípios aqui que são fundamentais, né? Que o primeiro é cuidar das ovelhas. Vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 20. Versículo 28 e 29. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Amém? Então, o líder de célula, como pastor da célula, ele deve cuidar da sua célula, cuidar dos seus discípulos, cuidar das ovelhas que estão ali dentro daquela célula. Porque a gente sabe que, o que é que Paulo estava falando? Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, enquanto nós estamos cuidando, ministrando, não é? Aconselhando, orando pelo rebanho, né? Aquela ovelha que está talvez doente, que está enferma, que está precisando de ajuda, nós, como os pastores da célula, os líderes dessas células, constituídos por Deus, debaixo de uma unção e revestido dessa autoridade, vai ter um acompanhamento profundo com essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto da célula. E você, como pastor, tem um papel fundamental, até para identificar com uma radiografia espiritual. E se nós não tivermos intimidade com Deus e viver no nível de profundidade espiritual, a gente não consegue detectar algumas coisas que só através de uma vida de intimidade profunda com Deus nós vamos detectar na vida das pessoas. E isso vai gerando, tanto na vida deles como em nossa vida, um amor profundo e um cuidar maior
com mais qualidade na vida dos discípulos. Eles vão ver realmente isso em nós, esse amor, eles vão ver esse cuidado, quando você visita, quando você liga, quando você aconselha, quando você se preocupa com ele. Ainda essa semana eu estava conversando com a pastora, e ela disse que ela estava conversando com uma discípula de uma discipuladora aqui da igreja, e ela estava perguntando como é que ela estava, e ela disse: olha, pastora, graças a Deus, por causa da minha líder, que não me abandona, ela não para de ligar para mim, ela liga para mim, ela me dá palavras, no discipulado, medita na palavra comigo, ora comigo, ministra na minha vida, ela não desistiu. Se não fosse a minha discipuladora que estivesse ao meu lado, eu não saberia como estava hoje. Então isso é exemplo para todos nós seguirmos esses bons exemplos, que isso é importante, é fundamental, uma ligação sua, uma visita sua, e as pessoas vão se sentir realmente que são amadas, que são queridas, que são importantes para o reino de Deus. E às vezes a gente pensa que isso não tem um efeito grande. Tem um efeito no reino espiritual, tem um efeito na vida das pessoas. Ela está muito grata por causa da discipuladora dela, que não desiste dela, está junto dela. Então ela está cuidando da ovelha, ela está amando a ovelha, fazendo a parte dela que cabe a ela. Então ela está cuidando, ela está orando. Então nós somos responsáveis para cuidar da célula, como um pastor cuida do rebanho. E essa é a responsabilidade sua. Nós temos que garantir dentro da célula que as pessoas estão sendo bem cuidadas. Isso é princípio, está entendendo? Cuidar, isso é um princípio que tem que estar em nosso coração. O que causa impacto lá em Santarém, esse crescimento, essa multidão de discípulos, de vidas que estão sendo transformadas, é esse cuidado. Tem outros princípios, mas eu estou tratando desse, estou falando desse. Então, o cuidado, o amor, eles ligam, eles vão atrás, eles não desistem. As pessoas às vezes estão desistindo, estão ali nas últimas, e aí lá o discipulador está orando, está clamando, está intercedendo, está ligando, está indo, está visitando. Nessa insistência, ele começa de novo a reaver aquele amor, aquela paixão, e a gente vê tudo isso que tem uma influência muito grande na vida do discípulo. Então é importantíssimo nós não desistirmos, realmente cuidar, garantir também o discipulado. Nós não podemos ser relapso nos nossos discipulados, temos que realmente estar cuidando mesmo. Essa é a garantia do líder de célula, como pastor, que todas as suas células estejam sendo discipulados. Você tem que ver isso, rever essas coisas dentro da sua célula, se realmente todo mundo está sendo cuidado, todo mundo está sendo discipulado. Não seja relapso, porque da mesma forma que você cuida dessas pessoas, Deus vai estar cuidando de você, da sua vida, da sua casa, porque Deus está vendo que você está cuidando, você é responsável, você tem responsabilidades e está cumprindo com as responsabilidades que Deus está colocando em suas mãos. E isso é retorno garantido na presença de Deus, na nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar. Nós vamos ver o cuidado de Deus em nossa vida, em nossa célula, em nossa casa. Nós vamos ver a ação poderosa de Deus, a ação milagrosa de Deus na nossa vida, por causa do nosso cuidado, do nosso amor. E às vezes a gente pode não estar precisando de nada agora, não é? Está tudo bem, está tudo tranquilo, mas vai chegar a hora que a gente vai precisar. E quando a gente precisar? E quando a gente clamar a Deus? E quando a gente querer pedir a Deus? Ele entregou a responsabilidade em nossas mãos. Ele vai dizer: mas como? Não cuida nem daquilo que eu tenho colocado em tuas mãos, quer que eu cuide de ti? Isso faz diferença, irmão, no reino.
Por isso que a gente sempre pergunta, né? Tem muita gente que diz assim: eu quero ser um pai de multidões, eu quero ganhar muitas almas para Jesus, eu quero crescer, eu quero avançar. Então você também tem que arcar com as consequências do nível que você está. Quanto maior o nível, maior será o nível de guerra. Então a gente quer se preparar para ganhar as multidões, e não quer se preparar para os níveis de guerras que vão vir, dos problemas, das lutas, das dificuldades que vão vir, de tantas coisas que vão surgir. Mas às vezes a gente quer só pensar e conquistar. E temos que nos preparar também para os contra-ataques que virão. Porque quanto maior o nível, o grau que você vai subindo no reino espiritual, maiores serão os níveis de guerra que você vai enfrentar. E aí não queira enfrentar o nível de guerra se você está raso e querer subir cargos altos no reino espiritual. Nós não vamos conseguir vencer. Por isso você vai ver gente desistindo, voltando atrás, desanimando, porque não aprendeu ainda o que tem que ser feito, não captou ainda realmente o que tem que ser feito. Então esse princípio de cuidar das ovelhas da nossa célula é algo fundamental, vai atrair coisas tremendas para a nossa vida, tanto aqui como lá, né, na glória, como recompensas que teremos da parte de Deus, tanto aqui como lá. Então, seja fominha pelas almas, ame as almas, ame as vidas, queira cuidar realmente das vidas, faça isso que Deus está colocando em suas mãos. Deus vai abrir o teu entendimento, a tua compreensão. Às vezes a gente está muito ligado conectado com as coisas do mundo, com o mundo, e a gente fica sem uma percepção espiritual. Isso é complicado, e a gente não consegue discernir, porque as coisas espirituais, elas vão se discernindo no reino espiritual, amém? Então o segundo princípio é conhecer as ovelhas. Vamos ver lá, João, no capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, não é? Então as minhas ovelhas me conhecem, e elas também me seguem. Então nós precisamos conhecer o estado das nossas ovelhas, de como estão as pessoas que estão conosco, na nossa célula, nos preocupar com a situação, com o quadro que eles estão vivendo, com os níveis que eles estão vivendo, é algo espiritual, é algo muito forte, é algo tremendo. Hoje eu tive um encontro com uns amigos tremendo, é algo assim, sabe, são amigos, eles não fazem parte aqui da igreja, mas são os amigos que eu tenho caminhado, não é? E Deus estava me incomodando para mim até eles, para orar por eles, e ontem eles já estavam dizendo que o Espírito Santo estava incomodando eles, e hoje eles estavam falando que a minha ida é muito importante para eles, para falar, para conversar, mas o Espírito estava me incomodando no bom sentido, para orar, para interceder pela vida deles, para orientar eles, para ser uma espécie de mentor na vida deles, orientando eles, não é? E eu estive com eles quase a tarde inteira hoje, e assim foi coisa tremenda, que um deles estava até chorando, e o Espírito Santo confirmando aquilo ali. Então eu vi que eu saí de casa naquele momento para orar, para interceder por ele, que o Espírito Santo foi me levando até isso. Eu fui com aquele desejo de orar, de clamar pela vida deles, e justamente eles estavam necessitados disso. E aí nós passamos um tempo ali, eu não tinha sentido brecha, mas já perto de eu ir embora, começou, sabe, Deus mover naquele momento ali, e eu comecei realmente a liberar palavra de Deus, e foi algo assim tremendo, foi algo assim poderoso de Deus. Então assim,
quando a gente fala das coisas espirituais, a gente começa a orar, a gente começa a buscar, ter intimidade e profundidade com Deus, dentro da nossa célula, Deus vai nos dando direção para orar, para interceder, para ministrar na vida de discípulos que estão precisando. E às vezes, eu até pensei, será que realmente, eu fiquei meio assim, mas será que realmente, e eles estão precisando realmente disso, daquilo outro? Por isso que eu não cheguei na hora falando o que tinha que falar, mas o Espírito Santo trouxe no momento, eles começaram a conversar, e eu comecei a falar, e ele disse, justamente era isso que a gente precisava. Ele disse, estávamos orando para que isso acontecesse. Então às vezes nós estamos com os nossos discípulos pensando que está tudo bem, que a gente olha, pensa que está tudo bem, aquela coisa toda, mas uma revelação de Deus é uma palavra rema para a vida dele, que vai mudar o quadro dele, a direção dele, vai motivar a vida dele, vai trazer transformação para a vida dele. Então por isso que a gente tem que começar a conhecer o estado das ovelhas, a situação que ela está, o que é que ela está passando, o que ela está enfrentando, porque é até melhor você orar especificamente por ele, interceder especificamente pela vida dele, e sentir realmente que você tem estado preocupado com ele, orando, clamando realmente pela vida dele, estando debaixo de uma direção de Deus. Então Jesus fala que ele é o bom pastor, e ele conhece as suas ovelhas, e elas conhecem ele. Então o líder deve conhecer cada pessoa da sua célula. E aí, o líder de célula deve promover encontros. Eu vejo vários líderes aqui, essa semana agora, teve uma reunião, uma vigília de setores aqui. Então sempre está acontecendo, promovendo isso, promove o crescimento, promove a unção, a comunhão, né? Alguns líderes de célula, o que é que fazem? Uma vez, talvez por semana, alguns têm feito, toma café na casa de alguém, cada um leva alguma coisa, eles reúnem para estar traçando o plano para a célula, para o crescimento da célula, momentos de comunhão. Então a célula ela tem que se mobilizar, tem que movimentar, porque a célula ela não vai acontecer somente uma vez por semana. A célula tem que acontecer todo dia, quando você liga, quando você manda mensagem, quando você está reunido em oração, quando tem as vigílias, tem o nível de comunhão com eles, num café da manhã, e várias outras atividades que está fazendo. E no meio dessas atividades todas, nós vamos conhecendo mais profundamente os nossos discípulos. Você vai conhecendo mais as pessoas da célula, vai se envolvendo mais, vai tendo mais profundidade, mais intimidade, mais comunhão, mais amor, e vai agregando várias coisas nessa comunhão, e aí você vai descobrindo algumas coisas que precisam ser tratado na vida dos discípulos, e procurar ajudá-los, estendendo as mãos em várias outras coisas, mas tem que realmente procurar saber como é que ele está tudo bem com você, como é que está a sua família, o que você está passando, o que você está enfrentando, as dificuldades que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando, e nós temos que ter realmente a paciência, o amor para ouvir, para escutar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e isso são princípios que são fundamentais para o crescimento das nossas células, princípios fundamentais, porque as pessoas vão se sentir que são amadas, que tem gente que se preocupa verdadeiramente com ela, e isso nós vamos também receber do Pai Celestial em nossa vida, nosso andar, nosso caminhar, amém? Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, e aí por isso que tem muitas pessoas que aonde põe a planta do pé, a bênção acontece, Deus move a favor da vida dele, coisas tremendas acontecem, as pessoas não entendem por quê. Por quê? Por causa da entrega, por causa do amor, por causa do cuidado, está fazendo realmente aquilo que Deus está pedindo com amor, com carinho, com dedicação. Então conheça o estado das ovelhas,